Descubra a incrível jornada de uma jovem de 19 anos que transformou a vida de 5 órfãos. A vida de Ana, uma jovem de apenas 19 anos, nunca foi um mar de rosas, mas a tragédia que lhe tomou a mãe transformou seu mundo em um turbilhão. A pequena cidade onde morava, com seu aroma de café fresco e praças tranquilas, agora parecia sufocante. Ana se via sozinha, perdida no vazio deixado pela partida dolorosa de sua mãe. Uma professora amada que sempre despertou amor e empatia nas pessoas. A vida era simples, mas cheia de calor humano. Até que um dia, o caldeirão emocional de Ana começou a ferver. Quando recebeu a notícia de que 5 órfãos, filhos de um amigo da sua falecida mãe, seriam enviados para um abrigo distante, seu coração disparou. Separar aquelas crianças que já enfrentavam tanto era como arrancar um pedaço dela mesma. Então, com lágrimas nos olhos e a determinação fervendo dentro dela, Ana decidiu acolhê-los em sua casa modesta. Agora não eram apenas 5 vidas a se cuidar, mas uma família a ser construída onde o amor floresceria, mesmo no solo árido da dor. No entanto, a reação da comunidade não foi como ela esperava. Olhares tortos e palavras cruéis a seguiram feitos sombras, enquanto Ana lutava contra o preconceito latente que brotava daquelas bocas. Como uma jovem sem experiência poderia cuidar de tantas crianças? Muitos se perguntavam, com críticas afiadíssimas. A pressão financeira pesava em seus ombros, mas o amor que Ana tinha dentro de si fazia tudo valer a pena. Cada risada compartilhada, cada conquista pequena, era um sopro de esperança em meio ao caos. Era uma montanha-russa emocional. Em meio a seus estudos e novas responsabilidades, Ana se viu cercada por histórias de dor e superação. Quando viu um dos meninos aprender a ler, seu coração explodiu de alegria. No entanto, as revelações sobre o passado dos pais das crianças tornaram-se um peso esmagador. Injustiças que ela nunca imaginou enfrentariam faziam seu estômago embrulhar. Cada nova descoberta era uma facada em seu coração, mas também uma chama a aquecer sua determinação inabalável. Como se não bastasse, um dia enquanto as crianças dormiam, Ana se permitiu chorar copiosamente. Era uma noite silenciosa, mas dentro dela, a tempestade rugia. Diante de seus críticos, Ana decidiu se fazer ouvir. Ao confrontar aqueles que duvidaram de sua capacidade, ela descobriu dentro de si uma força insuspeitada. "Sim, eu posso", gritou em seu íntimo, enquanto os olhares perplexos dos outros a cercavam. O amor que ela cultivou se tornou sua armadura, e ela estava pronta para lutar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada sorriso das crianças, Ana percebeu que elas olhavam para ela não apenas como uma cuidadora, mas como a verdadeira família que tanto buscavam. Mas com um novo desafio à vista, ela se questionou. Será que todo esse amor seria suficiente para enfrentar as tempestades que aproximavam? Assim, o fio de esperança se entrelaçou à sua luta, pulsando forte, levando-a a crer que apenas o começo de uma linda história estava prestes a se desenrolar. Ana acordou abraçada a um novo amanhecer, mas a sensação de peso ainda a acompanhava. O som dos risos e as corridinhas apressadas das crianças por toda a casa, elementos que deveriam confortá-la, agora pareciam um lembrete constante da enorme responsabilidade que tinha sobre os ombros. A cama onde dormira parecia um santuário de proteção contra a dura realidade do mundo lá fora. Enquanto preparava o café da manhã, ela olhou pela janela e respirou fundo. Sabia que enfrentaria novos desafios a cada dia, mas também mais vitórias. As crianças estavam se adaptando e isso a enchia de esperança. Porém, havia uma inquietação crescendo dentro dela. Um desejo de ir além,
de fazer mais por aqueles que um dia foram deixados à própria sorte. Depois de mais algumas semanas, Ana decidiu que era hora de agir. Não bastava apenas cuidar daquela nova família, ela queria dar a eles algo duradouro, educação, uma chance real de um futuro mais brilhante. Com isso em mente, pegou um caderno e começou a planejar. Cada ideia se transformava em uma meta. Como comunicar isso? Como conseguir apoio? As perguntas a assolavam enquanto escrevia. Um belo dia, Ana convidou alguns amigos mais próximos para uma reunião. O clima estava tranquilo e a mesa era cheia de pães quentinhos e sucos frescos. Com a voz firme, ela compartilhou sua visão: criar uma pequena escola comunitária onde as crianças pudessem aprender e sonhar. A princípio, as reações eram cautelosas, mas à medida que ela explicava seu projeto, as faíscas começaram a brilhar nos olhos de seus amigos. Isso é lindo, Ana. Mas como você pretende financiar tudo isso? Perguntou Luiz, um amigo de longa data. Eu pensei em arrecadar doações e talvez também organizar eventos, e quem sabe até uma vaquinha pela internet, respondeu Ana, seu coração batendo forte. Era tudo muito novo, mas a paixão pela ideia queimava intensamente dentro dela. Conforme falavam, os planos começaram a se moldar. Um piquenique no parque, uma noite de talentos, rifas, tudo parecia possível. Os amigos se uniram dispostos a ajudar, e naquele momento, Ana sentiu que não estava sozinha. No entanto, a comunidade não era a única barreira a ser enfrentada. O maior desafio estava dentro dela mesma, a dúvida. E se as doações não viessem? E se as pessoas não acreditassem em seu projeto? Sentiu aquele nó na garganta novamente. Mas ao olhar para os rostos das crianças, aquele brilho de esperança cristalizada em seus olhos lhe deu forças. O dia do piquenique chegou e a praça estava cheia de risos e crianças correndo. Quando começou a arrecadação, Ana sentiu seu coração disparar. O resultado não só superou suas expectativas, mas a comunidade pareceu se unir em torno da causa. A energia positiva estava presente no ar, flutuando como uma promessa de mudança. Mas enquanto celebrava, uma sombra apareceu. Um dos críticos mais ferozes da cidade, uma mulher que sempre a olhou com desdém, surgiu no meio da multidão. Com um olhar penetrante, ela se aproximou, e Ana sentiu seu estômago revirar. O que ela queria? Diga-me, Ana, você realmente acha que pode fazer a diferença? O que suas crianças sabem sobre o mundo além dessa bolha? Desafiou a mulher, e o clima ficou tenso. Ana sentiu que precisava responder. O ar parecia denso, e em um instante, tudo o que havia construído parecia desmoronar. Mas a voz dentro dela sussurrou: sim, eu posso. E com essa certeza, seus olhos brilharam ao encarar a mulher. Ela não sabia o que a resposta traria, mas tinha que se fazer ouvir. E assim, com um passo à frente, Ana se preparou. Não apenas para defender seu sonho, mas para enfrentar a tempestade que estava prestes a descer sobre ela. Será que sua determinação faria a diferença? Como a comunidade reagiria? A batalha pela educação ainda estava longe de ser vencida. Ana respirou fundo. Aquela pergunta venenosa e cortante reverberou em sua mente. As pessoas em volta começaram a sussurrar. O murmúrio da plateia parecia uma onda avassaladora. O peso da dúvida que a afligia se tornava mais intenso, e ela sentia que cada olhar estava ávido para ver como reagiria à provocação da mulher. Eu acredito na força que vem do conhecimento. Eu acredito que essas crianças merecem saber que o mundo é maior do que pensam, e eu estou aqui para garantir que elas tenham essa oportunidade, respondeu Ana, a voz firme e clara. Não era apenas um discurso, era a essência de tudo o que tinha lutado para construir até ali. A mulher, com um sorriso sarcástico, arqueou a sobrancelha. E se no fim tudo isso não passar de uma ilusão? E se suas boas intenções não forem suficientes? Ana sentiu um frio na barriga, mas não se deixaria abater novamente. Em vez disso, desejava mostrar que estava disposta a ir além. Nada que é feito com amor é em vão. Cada passo que dou, faço por eles. O futuro que quero pintar é um futuro onde eles possam sonhar e realizar. Ninguém diz que será fácil, mas eu não estou aqui para desistir. Nesse momento, a tensão na praça parecia ceder.
e os olhares que antes eram céticos agora começavam a mudar. Ana viu uma mulher da plateia, mãe de uma das crianças, sorrir e balançar a cabeça em sinal de apoio. A pulsação de esperança preenchia o ar, mas a adversária não se deixou intimidar. E quanto tempo você acha que vai ser capaz de carregar essa barra sozinha? A vida não é um conto de fadas, querida. As dificuldades são reais, gritou, seu tom repleto de desdém. É verdade, e eu não espero que seja simples, Ana reconheceu, elevando a voz mais um pouco para que todos a ouvissem. Mas qualquer mudança começa com um sonho. Esse sonho se transforma em ação. E a ação que precisaremos virá de todos nós. Não posso fazer isso sozinha e nem quero. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Os murmúrios da multidão começaram a tomar forma. As pessoas começaram a se unir ao seu redor, criadas pela união do desejo de mudança e da resistência às críticas. A energia na praça começou a mudar, com um eco de entusiasmo se espalhando pelas vozes de apoio e incentivo. Sorrindo, Ana contemplou as crianças brincando. Seus rostos iluminados refletem como pequenos soldados em uma batalha que poderia ser vencida. Mas a mulher, percebendo que sua investida despertara a força da comunidade, deu um passo para trás, ainda com um olhar de reprovação. O desafio ainda não havia terminado. Depois daquela conversa, Ana voltou para casa com o coração dividido. Aquela confrontação havia ressurgido os fantasmas de suas inseguranças. As palavras da mulher a atormentavam. E quanto tempo você acha que vai aguentar? Era um lembrete constante para que se preparasse. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, o silêncio da casa era quase ensurdecedor. Ana se sentou à mesa, o caderno aberto diante dela com anotações e sonhos rabiscados, mas o vazio que sentia por dentro era ensurdecedor. Por um momento, ela se questionou se era realmente capaz de enfrentar cada desafio que estava por vir. Precisava de um plano. Reuniões, apoio da escola, passeios com as crianças. E se olhassem para ela com os mesmos olhos de reprovação? Os desafios eram muitos. Ana se perdeu em seus pensamentos, mas então uma ideia a atingiu como um clarão. Precisava conhecer mais pessoas, ter aliados em sua busca. Precisava fazer circular esse sonho como um vento que carregasse suas esperanças. Com uma determinação renovada, ela decidiu. Amanhã daria início ao que poderia ser o primeiro passo em direção a um novo capítulo. Era hora de procurar histórias de quem já havia feito a diferença, de pessoas que poderiam inspirá-la mais e ajudá-la a construir sua escola. E assim, ao olhar pela janela enquanto a luz da lua iluminava o caminho, Ana sorriu. Generalizando o que poderia ser uma batalha pela educação, a vitória iria além. Agora, mais do que nunca, Ana sabia que era tempo de agir. E foi nesse momento que seu telefone apitou. Ao olhar, viu que era uma mensagem de Luiz. Ana, tenho uma pessoa incrível para te apresentar. Você precisa conhecê-la. Ela pode fazer o que você está sonhando acontecer. Uma onda de esperança e expectativa surgiu dentro dela. Quem seria essa pessoa? O que mais estava reservado nessa jornada? As incertezas aumentavam, mas uma coisa era certa. Ana havia escolhido seguir em frente e descoberta estava apenas começando. Ana não conseguiu dormir direito naquela noite. A mensagem de Luiz pulsava em sua mente como uma luz brilhante em meio à escuridão das suas dúvidas. Seria mesmo possível que alguém poderia ajudá-la a realizar o sonho de ter uma escola para as crianças? A esperança e o medo se entrelaçavam em seu peito, e cada minuto que passava parecia se arrastar. Ao amanhecer, Ana se levantou com um novo propósito. O dia prometia ser diferente, carregado de possibilidades. Assim que tomou café da manhã, ela vestiu uma blusa que a faz sentir-se confiante e saiu de casa, fechando a porta atrás de si com um sorriso no rosto. Caminhou pela rua, observando as crianças brincando, as plantas florescendo. Um dia comum, pensou, mas com a chance de se tornar extraordinário. Ao chegar ao café onde combinara de se encontrar com Luiz, uma onda de nervosismo quase a fez hesitar na porta. Mas apenas por um instante. Ana respirou fundo e entrou. O aroma do café fresco e a música suave no fundo criavam um ambiente acolhedor. Luiz já estava à sua espera. Acenou ao vê-la.
Ana, você não vai acreditar na pessoa que vou te apresentar, disse Luiz, seus olhos brilhando de entusiasmo. Ela é uma educadora que fez um trabalho incrível com comunidades carentes. Você vai adorar. E foi exatamente nesse momento que a porta do café se abriu e uma mulher de cabelos encaracolados e sorriso gentil entrou. Ela irradiava uma energia acolhedora e algo dentro de Ana se aquietou. Luiz a apresentou. Ana, esta é Tânia. Ela transformou a educação em vários lugares deste país. Tânia se aproximou e estendeu a mão com um brilho nos olhos. Oi, Ana. Estou tão animada para te conhecer. Luiz me falou sobre o seu sonho e sou toda ouvidos. Ana se sentou à mesa e, enquanto Tânia compartilhava suas experiências, sua ansiedade começou a se dissipar. A cada palavra, Ana sentia um misto de admiração e esperança. Tânia falava sobre como reuniu a comunidade para construir uma escola do zero e como as dificuldades foram muitas, mas que a fé e a união a conduziram a cada passo. Você pode fazer isso também, Ana. Não deixe que o medo a impeça. O caminho pode ser difícil, mas a recompensa é inestimável, disse Tânia com um olhar doce. A frase reverberou em seu coração. Ana acreditava que um professor não deveria apenas ensinar, mas inspirar. Era isso que Tânia estava fazendo. Mas enquanto conversavam, uma inquietação se instalou novamente em Ana. E se não desse certo? E se ela falhasse? A mulher adversária na praça ainda ecoava em sua mente, lembrando-a das dificuldades que teriam pela frente. Fale-me sobre seus desafios, Tânia pediu, percebendo a hesitação de Ana. É enfrentando que vamos superar, Ana. E não precisa fazer isso sozinha. A comunidade é sua aliada. Ana hesitou, mas começou a compartilhar suas inseguranças e o peso que sentia em seus ombros. Tânia ouviu atentamente e, ao final, colocou a mão no ombro de Ana. Cada passo é uma vitória. Você tem um sonho, e isso é o que importa. Vamos trabalhar juntas. Eu vou te ajudar a criar o seu projeto. Naquele instante, Ana sentiu uma onda de coragem. O medo não desapareceu, mas uma chama de esperança se acendeu, iluminando seu caminho. Sabia que precisava de mais do que apenas um sonho. Precisava de um plano, de apoio e de pessoas dispostas a lutar ao seu lado. Elas começaram a fazer anotações, cada ideia parecendo mais vibrante que a anterior. Com a orientação de Tânia, o sonho de Ana começava a ganhar forma. Mas no fundo da sua mente, ainda havia uma pergunta. Como a comunidade reagiria quando soubessem o que ela realmente pretendia fazer? O que aconteceria quando vissem suas ideias? E assim, ensaiando seu verdadeiro propósito e os próximos passos, Ana olhou para Tânia cheia de esperança. Estava prestes a mergulhar em um mundo de desafios e descobertas. O que mais aquela jornada poderia trazer? A resposta pairava no ar, e Ana estava prestes a descobrir. A sensação de expectativa era palpável, à medida que Ana e Tânia trabalhavam juntas naquele café. Dias se passaram e a cada encontro os planos tomavam forma. O brilho no olhar de Ana crescia, assim como a determinação em seu coração. Ela se sentia viva, como se uma nova versão dela mesma estivesse nascendo. Hoje vamos visitar a praça, Ana. Precisamos sentir o pulso da comunidade, Tânia disse um dia, cheia de energia. Ana hesitava. O medo a paralisava. E se a resposta fosse negativa? E se as pessoas a olhassem como a jovem sonhadora que não entendia a realidade? Vamos, você vai ver que podemos colher informações valiosas por lá, insistiu Tânia. Ana respirou fundo. A ideia de expor seu sonho à comunidade a entristecia e empolgava ao mesmo tempo. Assim que chegaram à praça, Ana sentiu os olhos das pessoas sobre si. As crianças brincavam e os adultos conversavam em grupos, mas era como se um silêncio a envolvesse. Os sorrisos pareciam levemente curiosos, mas também avaliadores. Apesar do nervosismo, ela se lembrou das palavras de Tânia. A comunidade é sua aliada. Elas se aproximaram de um grupo que discutia propostas de melhorias para a região. Tânia começou a falar sobre a importância da educação e como uma comunidade unida pode transformar vidas. Ana escutava em silêncio, seu coração batendo mais rápido a cada minuto, até que Tânia a puxou para o centro da conversa.
E agora, Ana, gostaria que você falasse sobre o que planeja, disse Tânia, estimulando-a. Ana sentiu um frio na barriga, mas sabia que era o momento. Era a hora de mostrar que seu sonho não era só dela, mas de todos. O que eu gostaria de fazer é abrir uma escola para aquelas crianças que não têm a oportunidade de aprender. Começou Ana, sua voz tremendo. Ao ver a atenção deles, a confiança começou a crescer. Eu quero um lugar onde elas possam sonhar, onde possam aprender e se desenvolver. Será um projeto em comunidade, onde todos terão voz e vez. E precisarei de ajuda de vocês para isso, continuou Ana emocionada. Uma mulher no grupo franziu as sobrancelhas. Mas como você vai fazer isso? De onde vem o dinheiro? O que suas ideias têm de diferente? A dúvida era compreensível, mas Ana se sentiu desafiada. Eu não tenho todas as respostas agora, mas tenho um sonho e uma vontade forte de lutar por ele. E junto com vocês, podemos encontrar soluções e juntar forças. Um murmúrio percorreu o grupo. Ana viu sorrisos tímidos surgirem. Uma criança se aproximou com os olhos brilhando. Eu gostaria de ensinar também, disse ela, como se a ideia de estar envolvida trouxesse alegria. Ana sentiu um calor no peito. Aquilo era possível. Aos poucos, outras pessoas começaram a se manifestar, oferecendo ajuda com materiais, espaço e até dando ideias sobre como poderiam arrecadar fundos. Tânia sorria para Ana e a jovem começou a perceber que as raízes de seu sonho estavam se espalhando, conectando-se com a comunidade de uma maneira mágica. Havia esperança no ar, um sentimento que crescia a cada feedback positivo. Entretanto, no meio de toda aquela animação, Ana ainda se sentia vulnerável. Um pensamento insistente começava a ecoar dentro dela. E se as dificuldades fossem maiores do que podiam imaginar? E se as promessas de apoio não se concretizassem? O medo da rejeição ainda pululava dentro dela. Com isso em mente, Ana decidiu que precisava ouvir mais da comunidade. No próximo encontro, ela planejou um formulário para que as pessoas pudessem deixar suas opiniões e sugestões. O diálogo que começou naquela praça poderia ser o início de algo grandioso, mas ela ainda não estava pronta para enfrentar as tempestades que poderiam vir. E enquanto se despedia do grupo, uma pergunta pairou em seu coração. Seria realmente possível fazer tudo isso acontecer? O que sua jornada revelaria em seguida? As respostas estavam mais próximas do que ela imaginava, mas também cheias de incertezas. A semana seguinte foi marcada pela ansiedade e expectativa. Ana acordava todos os dias com a sensação do peso do mundo sobre os ombros, mas ao mesmo tempo com um fio de esperança que a motivava a seguir adiante. A ideia do formulário à comunidade ecoava na sua mente. Era uma tática usada, mas necessária. Ela precisava saber mais sobre as expectativas e os desafios que todos enfrentavam. Tânia ajudou a elaborar o questionário. Vamos fazer isso de um jeito simples e acessível, sugeriu, enquanto anotava as perguntas numa folha. Queremos saber o que as pessoas desejam para a educação na comunidade e como elas podem contribuir. Naquela quarta-feira, Ana e Tânia se dirigiram a um centro de reuniões onde um bom número de vizinhos se reunia para discutir sobre questões locais. Ao chegarem, Ana sentiu o nervosismo apertar seu estômago, como uma borboleta prestes a sair do casulo. Mas ela respirou fundo e se permitiu acreditar nas palavras de Tânia. As duas se apresentaram e logo, Ana teve a chance de falar. Descreveu a ideia da escola e falou do formulário. O que lhe chamou a atenção foi a curiosidade nas expressões dos ouvintes. Aquelas pessoas estavam dispostas a ouvir, dispostas a se engajar. A educação é o nosso futuro! Uma voz masculina se elevou do meio da multidão. Era um pai de família, talvez no final da faixa dos 30, com um olhar determinado. Nós precisamos da sua coragem, Ana. Não podemos deixar nossas crianças com um futuro incerto. Ana, tocada pelas palavras dele, sentiu a determinação brotar em seu coração. Contudo, o medo ainda não a abandonara. E se a realidade não correspondesse às expectativas? Seria aquela uma ilusão? No fundo, uma mistura de esperança e insegurança a consumia. Logo, as pessoas começaram a preencher o formulário que Ana havia preparado. Algumas ofereceram sugestões,
enquanto outras se mostraram disponíveis para ajudar. Uma avó com um sorriso largo se aproximou e disse: "Posso dar aulas de dança. Tem muito talento por aqui." As crianças precisam também de diversão, não só de estudar. Ana sorriu. Aquela troca estava fazendo seu coração pulsar mais forte. Cada palavra amiga construía uma rede sólida ao redor de seu sonho. Mas, no canto da sala, alguns olhares se cruzaram em desconfiança. Ana percebeu que nem todos estavam convencidos da viabilidade da sua ideia. Ao término do encontro, Tânia puxou Ana para o lado. "Você viu a diferença que você está fazendo? O apoio é crescente e você tem uma luz única." A empolgação da amiga era contagiante, mas Ana não podia ignorar a questão que pairava na sala. E se as dificuldades forem maiores do que imaginamos? E se a comunidade desistir no meio do caminho? Ana confessou, a voz baixa. Tânia olhou firmemente nos olhos de Ana. "Isso faz parte do processo. Não podemos ter medo das dificuldades. Cada desafio que enfrentamos será uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes." Nos dias que se seguiram, Ana começou a recolher os formulários. As respostas eram mais positivas do que seu coração ousava desejar. Mas um pensamento inquietante sempre a acompanhava. O que aconteceria se as pessoas que prometeram ajuda não comparecessem na hora que ela realmente precisasse? Um dia, enquanto organizava as respostas, Ana recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era um convite para uma reunião com líderes da comunidade. Eles queriam discutir as propostas da escola, mas a mensagem também trazia um aviso. Seria melhor estar preparada. Algumas dificuldades podem surgir. Ana sentiu um frio na barriga. Aquele convite poderia abrir portas, mas também trazer desafios que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Como ela poderia se preparar para o desconhecido? A incerteza estava prestes a se transformar em algo muito maior. Ela se perguntou, seria possível que aquela conversa mudasse tudo de uma vez por todas? Ana mal conseguia conter a tensão que pulsava dentro dela. O dia da reunião tinha chegado, e o clima na sua casa era elétrico. O espelho refletia uma jovem determinada, mas seu coração ainda balançava entre o medo e a expectativa. O convite dos líderes da comunidade parecia um divisor de águas, e a pressão a cercava como um manto pesado. "Você vai arrasar, confia em você." Tânia encorajou, ajustando uma mecha do cabelo de Ana como se estivesse preparando uma guerreira para a batalha. A amiga estava ao lado desde o início, mas agora, diante da possibilidade de um verdadeiro confronto, Ana sentia a responsabilidade crescer. As horas seguintes foram uma mistura de transportes públicos lotados e pensamentos desencontrados. Imaginou cada palavra que poderia ser dita, cada olhada cética que poderia receber. O centro comunitário estava lotado, um labirinto de vozes e visões conflitantes. Ela percebeu que não eram apenas líderes, havia vizinhos, professores e até mesmo alguns adolescentes curiosos. Ana respirou fundo, e ao cruzar a porta, seu olhar encontrou o pai que havia se manifestado no último encontro. Ele a cumprimentou com um sorriso cúmplice. Aquilo a animou. Aquela era uma comunidade com a qual ela tinha um laço, não apenas um espaço onde lutaria sozinha. O encontro começou, e várias vozes se levantaram para criticar o sistema educacional local. Ana se sentia cada vez mais pequena, mas cada crítica disparava em seu peito uma vontade ainda mais intensa de lutar. Quando chegou a sua vez de falar, seu corpo flutuou entre a insegurança e a força. A educação é um direito, e precisamos torná-la acessível a todos. Começou sem se deixar abalar pela sua insegurança. Eu propus a criação de uma escola que não seja apenas um espaço para aprender, mas um lugar onde as crianças possam sonhar, crescer e se conhecer. As palavras fluíram, e ela se viu emocionada, encarando o público que agora a escutava com atenção. O pai a encorajou com um gesto discreto, e isso a ajudou a se soltar ainda mais. Ela explicou as respostas que tinha coletado, as habilidades que a comunidade podia oferecer, e como a união poderia transformar os sonhos em realidade. Mas a resposta não foi unânime. Uma voz mais forte surgiu, questionando a viabilidade do projeto e apontando falhas. O clima, antes amigável, esfriou.
Ana sentiu seu coração disparar. E se todos aqueles esforços e esperanças se desmoronassem diante daquela desconfiança? E se encontrássemos um jeito de viabilizar isso juntos? Disse ela, a voz mais firme do que sentia. Ninguém aqui está sozinho. Nós temos que encontrar a força em nós mesmos e nas nossas histórias. Juntos, podemos tornar isso real. As murmurações se transformaram em discussões e as coisas começaram a se acalmar. Ana viu mais rostos se iluminarem, pessoas acenando com a cabeça em concordância. Um murmurinho de apoio começou a crescer. Mas, mesmo entre a onda de entusiasmo, uma semente de desconfiança persistia no ar. Quando o encontro chegou ao fim, um grupo se aproximou de Ana. Podemos ajudar. O pai que tinha a apoiado antes estava ali novamente, com outras pessoas ao seu lado. Era um pequeno começo, mas a incerteza ainda pairava ao redor. Ela sabia que precisaria mais do que boas intenções. Ao sair do centro comunitário, Ana se sentiu um pouco mais leve, mas também carregava uma nova dúvida. O que faremos quando as dificuldades se tornarem reais? E enquanto olhava para as estrelas que começavam a brilhar no céu noturno, sentiu uma onda de determinação. Mas a pergunta martelava em sua mente. A verdadeira batalha ainda estava por vir. Estamos prontos para lutar? Ana mal conseguia dormir naquela noite. Os pensamentos giravam como uma tempestade em sua mente. A reunião havia sido um passo importante, mas tudo ainda parecia tão frágil. O apoio que recebera da comunidade deixava uma luz de esperança, mas a dúvida se insinuava. Seriam aqueles que se aproximaram dela genuínos? Ou estavam apenas queriam se sentir parte da mudança sem arcar com os custos reais de uma luta? No dia seguinte, seu pai a chamou para uma conversa no café da esquina. Ele a esperava com um olhar sério, mas reconfortante. Quando Ana se sentou, ele a observou com ternura. Ana, é importante que você saiba que mudanças grandes vêm com muitos desafios, mas você não está sozinha nessa. Eu sei, pai. Mas e se não conseguirmos? E se as pessoas não acreditarem? Ana sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Às vezes a dúvida é a primeira barreira que enfrentamos. Não deixe que isso a impeça de seguir em frente. Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Lembre-se, cada pequena conquista conta. Olhe para o que você já fez. Você uniu as pessoas em torno de um sonho. As palavras dele a aqueceram, mas a ansiedade não desapareceu. Após o café, Ana decidiu que precisava se encontrar com o grupo que tinha se manifestado na reunião. A ideia era clara: organizar um plano ajustado, algo que mostrasse não só a visão, mas também a viabilidade do projeto. Ao se encontrar na praça com seus novos aliados, Ana sentia o nervosismo subir. O grupo era diverso, mas todos pareciam engajados. Precisamos nos dividir em tarefas, sugeriu um dos homens, José, que parecia ter mais experiência em projetos comunitários. Ela assentiu, sentindo-se um pouco mais confiante. Podemos fazer uma pesquisa sobre as necessidades da comunidade, ela sugeriu, e reunir dados que mostrem o impacto que a nova escola teria. Isso pode ajudar a convencer aqueles que ainda estão céticos. As trocas de ideias fluíram, e Ana, a cada minuto, sentia suas inseguranças se dissiparem. Era como se a energia daquele grupo a impulsionasse entre risadas e discussões produtivas. Diversos pontos de vista foram compartilhados, e logo a chuva de ideias se transformou em um plano claro. Ana percebeu que não era apenas sobre criar uma escola. Era sobre construir algo que unisse a comunidade em torno do crescimento e da solidariedade. A emoção a envolveu e ela sorriu, sentindo que, pela primeira vez, a esperança estava ao seu alcance. No entanto, enquanto a reunião se concluía e os planos eram traçados, um pensamento a assombrava. E se houvesse pessoas insatisfeitas que pudessem sabotar seus esforços? O medo era uma sombra que não poderia ser ignorada. Ao final do dia, quando as luzes da cidade começaram a acender, Ana refletiu. O caminho estava repleto de desafios, mas agora ela tinha aliados. O sonho estava mais vivo do que nunca, mas precisava da coragem para enfrentar a resistência que talvez viesse. E ao olhar para o céu novamente, a pergunta que a acompanhava era mais insistente.
Até onde estarei disposta a ir para proteger esse sonho? A luta estava apenas começando, e Ana sentiu que a verdadeira batalha poderia revelar secretos profundos, tanto sobre a comunidade quanto sobre ela mesma. Ana acordou na manhã seguinte com o coração acelerado. O dia, ensolarado e vibrante, parecia promissor, mas a insegurança ainda tinha seu lugar no centro de sua mente. Após se preparar, decidiu que precisava agir, não só para acalmar suas inquietações, mas para dar um passo adiante em sua missão. Chegando à praça, ela encontrou o grupo reunido sob uma sombra generosa das árvores. O clima estava animado, com risadas e conversas entre os membros, mas, logo que olhou nos olhos de cada um, percebeu que o peso da responsabilidade que carregava não estava apenas com ela. Todos ali tinham suas expectativas, esperanças e até medos. Bom dia, pessoal! Hoje vamos discutir como podemos trazer mais pessoas para se juntar a nós e garantir que a nossa ideia de escola passe a ser algo concreto. Ana começou a falar, sua voz firme, apesar da leve tremedeira nas mãos. José levantou a mão. Eu conheço algumas pessoas que podem se interessar em ajudar. Gente da comunidade que já fez projetos assim antes. Posso conversar com eles? Isso é ótimo, José. Ana sorriu, sentindo seu ânimo crescer. E se formos a lugares como a feira ou o mercado para conversarmos com as pessoas, precisamos de apoio e elas precisam saber que também são parte disso. Enquanto cada um começava a se organizar dentro de suas funções, as ideias fervilhavam como um fogo intenso. Ana percebeu que, de alguma forma, a ansiedade que sentia estava se transformando em uma faísca de esperança coletiva. Amizade, comprometimento e aquela energia pulsante criavam uma nova atmosfera ao redor. O plano começou a ganhar forma. As noites de pesquisa foram combinadas, onde fariam listas das necessidades da comunidade, de modo a incluir não só o desejo de uma escola, mas também programas que atendessem às crianças e seus interesses. Era um esforço genuíno, um chamado à ação. No entanto, o brilho dos olhos de Ana começou a se ofuscar quando ela pensou na possibilidade de resistência. O desafio não seria apenas persuadir as pessoas, mas enfrentar aqueles que não acreditavam no sonho. Lembranças de conversas passadas com amigos que perguntavam se ela estava perdendo tempo com algo impossível retornavam à sua mente. Naquela tarde, enquanto caminhava de volta, Ana sentiu uma presença familiar atrás de si. Era sua vizinha, Dona Celeste, uma mulher carismática e cheia de histórias. Ana, a gente precisa conversar, disse a senhora, de uma maneira que imediatamente despertou a preocupação em Ana. Claro, Dona Celeste, o que houve? Ela respirou fundo e com um olhar seria continuou. Eu ouvi rumores sobre algumas pessoas que não estão felizes com a ideia de uma escola aqui. Pode ter pessoas que queiram derrubar seus planos. Ana sentiu uma onda de frio na barriga. O que ela mais temia agora estava se tornando realidade. E se uma das pessoas que se aproximaram realmente estivesse ali só para explorar suas fraquezas? Eu sei que é difícil, mas a verdade é que onde há mudança, há resistência. Você precisa se manter firme, minha querida. Você não está sozinha e essa comunidade precisa de você, disse Dona Celeste. Ana assentiu, sentindo suas emoções conflitarem. Ela se despediu da vizinha e, ao olhar para o céu, percebeu que o sol estava se pondo, a luz criando um espetáculo de cores vibrantes. A jornada estava apenas começando e ela sabia que desafios reais estavam à frente. Agora, mais do que nunca, ela precisaria de coragem. E ao longo do caminho, tanto os sentimentos como suas crenças seriam testados. Quem será que está realmente ao meu lado? Ana pensou, enquanto um novo e inquietante questionamento invadia sua mente. Poderia a verdadeira força da comunidade brilhar nas horas mais escuras? Ana despertou com o sol quente filtrando pela janela. O dia havia chegado, e com ele a hora de enfrentar os desafios que pairavam sobre sua jornada. O aviso de Dona Celeste ainda ecoava em sua mente como um alerta que não poderia ser ignorado. Afinal, restavam algumas horas até a reunião crucial com as figuras-chave da comunidade. Ela se vestiu rapidamente e saiu de casa sentindo uma combinação de expectativa e ansiedade. A praça estava viva
crianças brincando e adultos se cumprimentando. Mas, sob a superfície, o murmúrio de desconfiança e dúvidas tinha seu próprio tom. Ana se aproximou do grupo que se reuniria para discutir a proposta da escola e viu rostos conhecidos, mas também olhares céticos que a desconcertaram. "Oi, pessoal. Obrigada por estarem aqui hoje", começou ela, a voz tremendo um pouco mais determinada. O grupo a encarava, alguns atentos, outros com expressões que transmitiam a dúvida que a consumia. Ana sabia que precisava ser direta. "Estamos aqui hoje para falar sobre a nossa escola e como ela pode fazer a diferença nas vidas dessas crianças." José disse que havia conversado com alguns possíveis apoiadores e isso trouxe um sorriso a seu rosto, mas logo a insegurança se arrastou de volta. Mas e se as pessoas não apoiarem o projeto? E se essa resistência for maior do que imaginamos? Os pensamentos pereciam numa montanha-russa incontrolável. Assim que ela expôs sua ideia, algumas vozes se levantaram. "Você tem certeza que esse projeto é viável? Quais garantias terá?" questionou uma mulher mais velha, que sempre parecia crítica. Ana respirou fundo e olhou para os rostos que ali se encontravam. "Eu sei que pode parecer apenas um sonho, mas juntos podemos transformá-lo em algo real. A educação é um pilar nas nossas vidas e eu estou aqui para lutar por isso." Sua voz ganhou força enquanto falava. "Eu quero que nossas crianças tenham a chance de crescer e se desenvolver direito. E isso começa com a escola." Naquela tarde, Ana compartilhou não apenas sua visão, mas também os resultados das pesquisas que havia coletado da comunidade. Falou sobre as habilidades que cada pessoa poderia trazer, as ideias para a arrecadação de fundos e os programas que poderiam ser oferecidos. Com cada palavra, ela sentia a energia do grupo mudar. As pessoas começaram a se levantar, oferecendo ideias e apoio, mostrando-se parte da solução. Porém, a mulher mais cética ainda estava lá cruzando os braços. "Mas o que acontece se não conseguirmos arrecadar o que precisamos? E se falharmos?" Ana olhou nos olhos dela e, contra todo o medo, respondeu com sinceridade: "Nós vamos aprender. A falha não é o fim, é apenas uma parte da jornada. Eu não espero que seja fácil, mas também não quero desistir. Estou aqui não só por mim, mas por todas as crianças. Vamos nos educar juntas, e isso é uma oportunidade que não podemos deixar passar." Finalmente, um jovem na multidão que permanecia em silêncio levantou a voz. "Posso oferecer meu tempo e organizar um evento, um festival para arrecadar fundos e mostrar o que a escola pode oferecer. Juntos, todos podemos fazer parte." O clima na sala mudava e, por tudo, Ana sentiu seu coração pulsar forte. Naquele momento, as vozes se uniram em apoio e, pela primeira vez, a dúvida começou a se dissipar, dando lugar à esperança. Enquanto a reunião terminava, o vento fresco da mudança chegou. Os rostos que antes expressavam ceticismo agora estavam sorrindo, fazendo planos e trocando números de contato. A resistência parecia estar se transformando em colaboração. Ana sorriu, um sorriso iluminado por um raio de sol que surgiu entre as nuvens. Mas antes que o otimismo pudesse dominar completamente, o pensamento de Dona Celeste ainda pairava. E se algo der errado? O que aconteceria quando a realidade pesasse? Chegando em casa, Ana olhou pela janela e sentiu que havia algo novo. Não só uma escola para as crianças, mas a possibilidade de uma comunidade unida. As cicatrizes do passado ainda estavam presentes, mas agora havia a expectativa de que juntos poderiam transformar suas histórias. Depois daquela noite, a expectativa de um futuro brilhante encheu o coração de Ana. E enquanto ela se preparava para a próxima etapa da jornada, sentiu que não estava sozinha nisso. E a chama da esperança a guiaria adiante. A jornada de Ana e dos órfãos havia apenas começado. E agora, mais do que nunca, cada passo se tornaria uma conquista. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar as tempestades que viriam, porque quando o amor e a solidariedade se uniam, cada desafio se tornava uma oportunidade. Ana sorriu, sabendo que o futuro poderia ser moldado pela determinação e pela união. Estava pronta para continuar essa jornada e nunca mais olharia para trás. Agora, se você se emocionou com essa história,
e quer ver mais como essa, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão inspiradora.